Fora da política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto. Este Fora da Política não há salvação vai tratar do Supremo Tribunal Federal e da Procuradoria-Geral da República. Talvez olhando mais para o primeiro do que para a segunda, mas tentando, de qualquer modo, falar dos dois. E há uma série de motivos para isso. A primeira é que, depois de uma longuíssima espera, o presidente Lula finalmente indicou tanto um ministro para o Supremo Tribunal Federal para substituir a ministra Rosa Weber, que teve que se aposentar compulsoriamente neste ano, porque atingiu a idade máxima permitida de 75 anos para permanecer no Supremo, mas também indicar um substituto para Augusto Aras na Procuradoria-Geral da República. Desde que Augusto Aras também teve o seu mandato concluído, a gente teve uma procuradora interina, né, que foi ali cobrindo as funções de Augusto Aras, mas que tudo indicava não seria mantida por Lula no cargo, não seria indicada por ele para permanecer no cargo, estava só ali, digamos, quebrando o galho durante esse período, e havia ali também uma série de nomes que estavam sendo cogitados para sua substituição. Finalmente saiu o nome Paulo Gonet para a Procuradoria-Geral da República, ele que contava com um amplo apoio em setores da classe política, alguém que há muito tempo é procurador, esteve morando em Brasília durante bastante tempo, embora seja originário do Rio de Janeiro, já foi sócio do ministro Gilmar Mendes ali no IDP, aquele instituto de ensino, né, que o ministro Gilmar Mendes mantém e que atua aí numa série de áreas e vem crescendo, diga-se de passagem, nos últimos tempos, né, e é um procurador de carreira, já estava na última etapa, né, no último estágio possível da carreira de procurador. E claro, para o Supremo, o ministro da Justiça, Flávio Dino, é quem foi indicado, depois também de muita discussão sobre quais seriam os possíveis nomes, né? Desde o advogado-geral da União, né? Passando também pelo presidente do Tribunal de Contas da União, se cogitava a possibilidade da indicação de uma mulher, de uma ministra mulher, para justamente substituir Rosa Weber, que se aposentou, porque senão, como de fato vai acontecer, pelo jeito, a gente vai ter uma diminuição da representatividade feminina dentro do Supremo Tribunal Federal durante o mandato do presidente Lula, com a saída de uma ministra e a sua substituição por um ministro. Ainda se falava da possibilidade de uma mulher negra para aumentar ainda mais a representatividade na corte, já que não temos pessoas negras hoje na corte, é uma corte inteira branca, né? Alguém poderia discutir exatamente como o ministro Flávio Dino se enquadra nisso, ele que se definiu, né, se autodefiniu na última eleição, aliás, nas duas últimas, né, como um homem pardo, né? Embora, se a gente volta um pouquinho mais para trás, ele ainda se definia como branco. É interessante, né? Numa primeira eleição que ele disputa, ele aparece nos registros do TSE como branco e depois ele já mudou para pardo, né? A partir de 2018 já isso aconteceu, mas o fato é que nós temos de qualquer maneira uma corte com muito menor representatividade. E por que o presidente Lula quis bancar essa situação? Enfim, há uma série de temas que nós precisamos aqui entender e para isso nós temos aqui como convidado uma colega, a professora Marjorie Marona, cientista política, professora do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal de Minas Gerais. Ali, ela também é membro de um instituto de pesquisa, né, que conta com suporte do CNPq, que é o Instituto da Democracia e da Democratização da Comunicação, o IDDC. E a Marjorie também escreveu e organizou 2 livros recentes sobre questões atinentes a isso que a gente está falando aqui. O primeiro, em coautoria com o Fábio Kersh, se chama A Política no Banco dos Réus, que trata justamente da Operação Lava Jato e de tudo aquilo que, digamos, marcou o sistema de justiça no Brasil na questão relacionada ao assim chamado combate à corrupção. E um pouco antes, né, um ano antes, em 2021, ela coorganizou também com o Fábio Kersh e com o Leonardo Avritzer o livro Governo Bolsonaro, Retrocesso Democrático e Degradação Política. Os 2 livros foram publicados pela editora Autêntica. E a Marjorie, há muito tempo, já se dedica aos estudos do sistema de justiça, em particular olhando para o Supremo Tribunal Federal,
Então, seria difícil a gente pensar numa pessoa mais habilitada para tratar desse tema do que a Marjorie. Enfim, eu quero agradecer a ela por ter topado fazer essa conversa conosco. Nós que estamos gravando isso aqui no dia 29 de novembro, uma quarta-feira, justamente o dia em que o Supremo também tomou uma decisão muito esquisita referente aí a questões relacionadas à imprensa, né? Se declarações dadas por entrevistados podem responsabilizar o órgão de imprensa por aquilo que é dito, enfim. Depois a gente pode até tentar passar um pouquinho por aí, mas tem outros assuntos de maior amplo alcance, né? Que a gente precisa, enfim, discutir aqui hoje. Mas eu quero, enfim, agradecer a Marjorie por ter topado fazer essa conversa, dar as boas-vindas a ela e vou começar com uma pergunta que me parece fundamental para a gente entender o momento que vive aqui agora. Marjorie, por que, afinal de contas, o presidente Lula demorou tanto a tomar essa decisão? Né? E a tomou só agora e logo depois daquela semana em que houve todo o imbróglio no Senado Federal, na relação entre Senado e Supremo, envolvendo aquela PEC lá que queria acabar com decisões monocráticas, né, queria regulamentar os pedidos de vista, para além daquilo que o próprio regimento do Supremo já tinha, enfim, regulamentado, e aí muita gente está vinculando uma coisa a outra, mas enfim, por que o Lula demorou tanto? Por favor. Oi, Cláudio. Prazer estar aqui com você. Eu é que agradeço o convite para participar de uma discussão aqui no teu programa. Eu sou assídua ouvinte do teu programa, quero cumprimentar também a tua audiência, uma alegria enorme estar aqui conversando um pouco contigo sobre esse conjunto de questões, né? Bom, é verdade, né? Foram quase 2 meses de espera aí até que o presidente Lula, enfim, nomeasse ou indicasse, na verdade, ainda, o ministro Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal, na vaga deixada pela ministra Rosa Weber, né? E também, na verdade, no mesmo movimento, né, indicasse, o que também já demorava bastante, o ministro, o subprocurador, né, o Paulo Bonet, para a PGR. Né? A gente tem visto aí, Cláudia, essa demora, ela tem sido analisada, tem aparecido aí na imprensa, né, como tem sido atribuída a essa demora uma estratégia do Lula, né, uma tentativa aí que o presidente estaria fazendo de analisar melhor o contexto político, deixar os nomes especulados expostos aí a um bombardeio, usual bombardeio, né, de denúncia, de insinuação, de pressão e etc. Né? Eu acho que é interessante a gente começar pensando, Cláudio, que na prática, né, ainda que essa demora ela seja de fato superior à média do próprio presidente Lula, quando comparados aos processos de indicações, inclusive dos 2 primeiros mandatos, né, ela ainda não foi uma demora que chegou a causar grandes transtornos ao desempenho do STF. Né? O STF tem aí mecanismos para absorver razoavelmente os custos desses processos políticos de indicação. Né? O que eu acho é que, de um modo geral, a conjuntura política tem estado mais exigente. Né? Você mencionou aí algumas das razões pelas quais a gente pode afirmar isso. Né? O Lula tinha que indicar um novo ministro para o STF, e também a gente pode considerar que recaía também alguma pressão sobre a indicação para a PGR, né, comprimido entre imperativos de governabilidade e as reivindicações por representatividade, diversidade no sistema de justiça de um modo geral e no Supremo Tribunal Federal em particular. Né? E é interessante porque são imperativos que mobilizam grupos muito diferentes. Né? Os imperativos de governabilidade, eles, em geral, mobilizam a elite política. Né? E aquelas demandas por diversidade na justiça acabam mobilizando os movimentos sociais, que constituem majoritariamente a base social de apoio do presidente. Né? Então, o Lula tinha que se equilibrar entre esses 2 blocos, digamos assim, entre esses 2 grupos. Né? E como se não bastasse isso, a gente está num contexto, Cláudio, que é um contexto em que não se restabeleceu completamente, digamos assim, aquela dinâmica de relação entre os poderes que foi alterada estruturalmente ao longo do governo Bolsonaro, do modo como eu entendo. Né? Eu acho que Lula está trabalhando por isso, né? Acho que também ele está
comprimido, aí, ou ele está numa posição difícil, porque tem que induzir uma certa autocontenção do Supremo, um Supremo que foi fundamental para restabelecer a trajetória democrática do país, mas, por outro lado, também foi muito conivente com aquele processo de criminalização da política que embalou a crise política em que a gente ficou aí metido nos últimos anos, né? Então, assim, é um mandato, né, muito particular esse terceiro mandato do Lula, porque ele está enfrentando um momento que é de redefinição mesmo das relações republicanas entre os poderes da República, né? Isso não é uma tarefa fácil, uma tarefa complexa, custosa, né? E tudo isso, eu acho, faz com que a indicação de um ministro do Supremo Tribunal Federal se torne mais difícil, né? Olha só, se você compara, por exemplo, com outros ex-presidentes da República, né, a Dilma foi quem mais demorou inclusive mais do que o Lula, né, para anunciar os seus indicados para o Supremo. E por que isso? Né? No caso do FHC, por exemplo, o STF não tinha ainda o espaço, o peso que tem hoje, né, na definição da agenda nacional. Né? Isso foi sendo adquirido ao longo dos anos. Então, uma indicação para o ministro do Supremo Tribunal Federal não tinha o impacto que tem, né, ao longo dos dois primeiros governos, que vai adquirindo ao longo dos dois primeiros mandatos do Lula, ao longo do governo da Dilma, né? Ali, ao longo do governo da Dilma, o STF já desempenhava, né, um papel político relevante, né? Ele já tinha, de certa forma, ou ali iniciou uma mudança dessa atuação protagonista. O STF passou a se tornar um protagonista político no exercício das suas funções de controle, mais do que no exercício das suas funções, digamos assim, de efetivação de direitos de cidadania, de direitos ligados, né, a um aprofundamento da dimensão cidadã da Constituição. Então, a gente observa que a Dilma também, num contexto, digamos, né, de maior complexidade, tomou mais tempo, já sinalizou aí que seria cada vez mais complexa a indicação de um ministro para o STF. Eu acho que é isso que a gente está vendo agora. Né? Então, é isso. Assim, eu acho que a demora reflete, por um lado, a evolução do peso político do Supremo no jogo político e, por outro lado, a complexidade do processo mesmo, né? Que é afetada também pela conjuntura política. E você acha que não envolveria também, de alguma forma, a própria composição do Senado? Porque a gente está vendo aí um Congresso que, sob vários aspectos, é muito mais hostil a esse governo do que foi aos dois governos anteriores do Lula, ou até mesmo, a gente poderia dizer, do que ao primeiro governo Dilma. O segundo, obviamente, o Congresso foi bem hostil, tanto que fez o impeachment da presidente. E talvez as negociações sejam mais difíceis. O curioso é que o próprio nome do Dino apareceu durante muitas vezes como um nome que não passaria de modo algum. No fim, é o nome que prevaleceu na indicação. Né? Mas, enfim, será que esses cálculos de como conseguir resolver um eventual veto no Senado, Senado que há alguns dias atrás vetou o indicado Lula para a Defensoria Pública da União, né? Para ser a liderança institucional da DPU. Então, você enxerga aí um problema também? Acho sim, Cláudio. Acho que mesmo não apenas mais hostil, né? Mas também mais empoderado. Né? A isso que eu me referia quando chamava atenção para o fato de que a gente não restabeleceu a dinâmica de relação entre os poderes que havia estabilizado, digamos assim, o jogo político do Fernando Henrique Cardoso para cá. Né? Quer dizer, o Congresso, a presidência, né, o executivo, né, perdeu uma série de prerrogativas, né, viu os seus poderes mitigados ao longo do governo Bolsonaro, e isso não se restabeleceu completamente. Então, acho sim que a gente tem não apenas um Congresso que tem, digamos, um perfil que impõe maiores limitações às negociações necessárias aí para que se chegue a um nome, né, para o STF, mas também a gente tem um Congresso bastante mais empoderado. Né? Então, mais hostil e mais empoderado, sem dúvida nenhuma, se torna mais difícil a tarefa do presidente de indicar, considerando aí que a gente tem aquele modelo, né, em que, claro que o presidente tem aí a primazia de indicar um nome, mas esse nome precisa ser aprovado ali junto ao Senado Federal. Isso envolve uma negociação, né, uma negociação que, inclusive, é prévia até a publicização desse indicado. Né? O presidente, em geral, só anuncia depois de já ter avançado negociação pela aprovação desse nome junto ao Senado. É que a coisa da DPU assustou, né? Mas tudo bem, porque isso não é a primeira vez, a gente já viu no passado com outros governos
às vezes, o Senado precisa aprovar algum cargo para agência regulatória, né, precisa aprovar um indicado para algum tipo de órgão, um órgão do próprio executivo que depende desse tipo de chancela, né, que ele acaba para, vamos dizer, dar um cartão amarelo para o governo, negando, né, a indicação daquele nome. Acho que o que fez aí no caso da DPU, me parece, passou muito por aí, porque o DPU você depois troca por outro. Acho que é um pouco esse o cálculo político que os senadores fazem, né? Em situações. Agora, Mas eventualmente. Supremo é diferente. Mas acho que, eventualmente, Cláudio, o nome do Paulo Gonet ganha força nessa negociação, né? Um perfil bastante conservador, não era o perfil apoiado pelo partido, não era o nome apoiado pelo partido do presidente, né? E eu acho que, eventualmente, até o fato vamos dizer, a indicação do Dino, de certa forma, fortalece aí o peso que o próprio STF tem no processo, mas a indicação do Paulo Gonet talvez tenha sido parte, né, de uma tentativa de aproximar o Senado aí, das intenções do presidente de avançar com o Dino no STF. Quer dizer, o Lula tem feito um pouco essa estratégia, né, de articular em bloco as várias indicações aí que as suas prerrogativas lhe permitem, né? Eu andei falando um pouco sobre isso em outros espaços. A gente pode explorar isso um pouco aqui se você quiser, assim, mas me parece que é um padrão novo, sabe, Cláudio, que esse governo, eu acho que assumiu, né? Um combo. Que é um padrão eu acho assim, por um lado, ele tem utilizado essas indicações, pensado, digamos assim, as indicações não de forma isolada, né? Pensado as indicações em bloco, né? Justamente tentando superar os custos de negociações cruzadas aí que esses processos envolvem, né? Então, a gente tem visto, por exemplo, que o Lula tenta reduzir os custos com a sua base social de apoio quando precisa indicar, em função de imperativos de governabilidade, homens brancos, né? Ou quando entende que precisa, né, indicar homens brancos para esses cargos para os altos cargos do sistema judicial. O que o Lula tem feito? Né? Ele tem realizado outras indicações para além do Supremo Tribunal Federal, algumas no STJ, outras em órgãos ligados ao próprio governo, de mulheres negras, né? Então, a gente viu isso acontecer no Tribunal Superior Eleitoral, por exemplo, né? A gente vê que, no caso do STJ, o Lula tinha que indicar 3 ministros, ele primeiro indicou uma mulher, aí, ali naquele momento, ele preferiu primeiro indicar uma mulher, né, coletar os louros da indicação de uma mulher, né, para depois, então, indicar dois ministros homens brancos, né, conjuntamente. Então, me parece que o governo tem, de certo modo, né, muito atento, digamos assim, a esses custos aí das demandas cruzadas por representatividade, governabilidade, tem pensado o processo de indicação meio que em bloco. E acho que essa lógica vale para a gente pensar isso que você está dizendo também, né, que mesmo quando você está ali diante de um critério de governabilidade, né, quer dizer, negociando com elites políticas, né, tem um Congresso mais hostil, tem um Congresso mais conservador. Então, eventualmente, para passar o nome do Dino, você opta por um nome mais conservador para a PGR, né? Claro, desde que isso, evidentemente, não destoe completamente da agenda que o governo tem, que eu acho que está muito clara com essas 2 indicações, né? Da agenda que o Supremo tem que privilegiar no STF, né? Mas eu acho, sim, acho que o Lula tem construído uma estratégia de pensar em bloco o processo de indicação e acho que faz isso para reduzir os custos dessas demandas cruzadas aí, relacionadas a esse processo. A minha dúvida só é se isso reduz mesmo, né? Porque eu me recordo, no caso de indicações das 2, uma foi para o STJ, né? A indicação de uma mulher, além da ministra indicada para o TSE, né? Que é uma ministra substituta, né? É bom lembrar disso, não é nem a titular, no caso do TSE, no caso do STF, sim, né? Uma advogada, mas que muito se comentou na época, o Lula está indicando mulher agora aqui, porque ele não vai indicar lá na frente, e aí está querendo, vamos dizer, achar um prêmio de compensação, né? Enfim, também ninguém se deixa exatamente enganar por isso, né? Eu acho que tem limites para essa estratégia. Claro. Né, assim, sem dúvida, né? Tem o tanto de custo que você pode engolir, né? Assim, sem dúvida nenhuma tem limites para isso.
Mas eu acho que essa tem sido, sim, a estratégia de governo. E aí, porque tem uma questão que me parece... assim, eu acho que isso, Cláudio, não mitiga o fato de que, diferentemente do que o Lula fez nos mandatos anteriores, né, em que ele privilegiou o critério de diversidade, de representatividade, né, é bom que se diga, para as indicações do Supremo Tribunal Federal e outras, né, que as suas prerrogativas lhe conferiam, ele agora claramente tem privilegiado, né, uma dimensão de governabilidade, né? Isso é muito interessante, Cláudio, por duas razões, assim. Primeiro, porque quando a gente pensa em processo de indicação para o Supremo, a gente sempre pensa que as motivações do presidente estão vinculadas à possibilidade dele influenciar o Supremo, né? Mas o que a literatura nos mostra é que não necessariamente. Às vezes, o processo de indicação serve para o presidente tentar influenciar a Suprema Corte, né? Mas, às vezes, também, por exemplo, serve para sinalizar valores para o seu eleitorado, para sinalizar valores para a sua base social. E, às vezes, serve mesmo como moeda de troca e negociação entre elites políticas, né? Então, claramente me parece aqui que o governo Lula está muito... A motivação, digamos, né, do Lula, né, nos processos de indicação está muito mais ligada a essa ideia de garantir governabilidade e exercer algum tipo de influência do que sinalizar para as bases. Então, quando eu falo que ele está com uma estratégia para reduzir custos, não implica em dizer que eu não observe que, de fato, ele está muito mais vinculado, a motivação está muito mais vinculada à questão da governabilidade. Agora, eu acho que é compreensível, Cláudio, por duas razões, né? Primeiro, porque compreensível, quero dizer em que sentido? Eu, de modo algum, estou dizendo que existe um critério que seja melhor do que o outro. Eu estou aqui tentando... Dá para entender que ele tem uma racionalidade, compreender, né? O movimento. Tem uma lógica, né? Exatamente, tentando compreender a lógica, né? Me parece o seguinte, me parece aí que o Lula compreende primeiro, né, que o tipo de protagonismo... Primeiro que o Supremo Tribunal Federal vai continuar sendo um palco político, quer dizer, que qualquer tipo de movimento, né, de estabilização da democracia como parte de uma retomada mais definitiva da trajetória democrática, depois do susto, para dizer o mínimo, que o governo Bolsonaro nos impôs, né, vai passar pelo Supremo Tribunal Federal, né? Então, eu acho que para o Lula isso está muito claro, né? Eu acho que é isso que a escolha que ele tem feito indica, né? E aí não só uma escolha por governabilidade, mas por influência de uma certa agenda. A gente depois pode falar um pouco sobre isso aí, pensando Flávio Dino e Gonê, né? Mas tem uma outra coisa importante que é entender também o seguinte, que tipo de protagonismo que o STF assumiu, sabe, Cláudio? Porque lá nos 2 primeiros mandatos do Lula, em que se privilegiou uma agenda de diversidade, de representatividade, você já tinha um STF muito empoderado. Mas um STF que tinha um protagonismo no aprofundamento de direitos, um STF, uma elite judicial, se quiser ampliar um pouco a reflexão, né? E o André Kerner trata disso, né? Que promoveu ali um casamento de interesses, né, principalmente no primeiro governo Lula, que possibilitou que a agenda progressista do governo fosse adiante via Supremo Tribunal Federal. Então, era um tipo de protagonismo, né, que combina, digamos assim, com a priorização de critérios de diversidade, de representatividade, que foram os critérios priorizados pelo Lula ao longo de seus 2 mandatos para indicar ministros para o Supremo, né? O protagonismo atual da Corte não é um protagonismo no campo da defesa de direitos, da dimensão cidadã da Constituição, digamos assim. É um protagonismo que se desempenha, né, no campo do controle sobre a política, o controle sobre os políticos e sobre a dinâmica política, e um controle que tem se dado pela via criminal, né? Então, me parece que o Lula entende bem isso, né? Entendendo bem isso, ele está preocupado, digamos assim, com indicações que possam responder a uma certa influência que o governo pode ter sobre o Supremo, considerando que é esse tipo de protagonismo que o Supremo vai continuar desempenhando nos próximos anos. Então, essa é a minha, digamos, reflexão a respeito dessa transição que o Lula faz entre priorizar critérios de diversidade e representatividade e para priorizar, como a gente tem visto aqui, né, critérios mais ligados
a governabilidade e uma certa influência sobre uma atuação protagonista do STF vinculada à lógica de controle. Agora, tem custo, é isso que a gente falava, né? Então, porque a base social do Lula vai reclamar dele com toda a razão, né? Vai reclamar dele uma atuação mais incisiva em face da desigualdade de gênero, da desigualdade racial no sistema de justiça, né? Que é uma bandeira que ajudou a elegê-lo, né? O Lula subiu a rampa lá, abraçado às minorias, né? E aí ele precisa de uma estratégia que possa permitir a ele, por um lado, ser mais pragmático, digamos assim, né? Naquilo que ele espera do Supremo, e, por outro lado, dar resposta a essa base social de apoio. Agora, é interessante que você colocou isso, mas a gente viu recentemente, quer dizer, a estratégia do governo para o STF, de que você falou lá atrás, no fundo é essa, né? A estratégia da governabilidade, pensando nesse novo papel que ao longo dos anos o Supremo assumiu, muito mais de um controlador dos agentes políticos do que propriamente de um assegurador de direitos, né? Mas aí só um ponto que me chamou a atenção. A gente viu uma grande reação dentro do Senado, sobretudo dos setores mais conservadores, se não reacionários do Senado, contra justamente essa segunda atuação, né, do Supremo, que teria perdido o impacto agora, o impulso, né, que é essa mais voltada para, por exemplo, garantir direitos de grupos minorizados, né, para poder, vamos dizer, avançar a pauta progressista, né. Então é gozado, né, porque o Supremo, de um lado, apanha da direita e da extrema-direita, porque ainda não abandonou de todo isso, mas, de outro lado, ele preocupa a esquerda, e acho que outros setores da classe política, porque ele pode, muitas vezes, se mostrar excessivamente agressivo nessa sua atuação de controle dos políticos, levando até mesmo à criminalização de ações políticas corriqueiras, sendo um Supremo que a gente sabe age politicamente com muita frequência e com muita intensidade. É isso mesmo. Essa é a minha última coluna na Carta Capital. Da última edição foi exatamente sobre isso. Um Supremo que, na verdade, está premido entre um executivo, né, que busca aí, na verdade, articular do modo que pode as influências sobre ele, né, e, por outro lado, né, por um Congresso que se mostra muito mais reativo, digamos assim, àquelas decisões da Corte que o desagradam, né? E aí é interessante, Cláudio, quando a gente pensa aí eu acho que entra um pouco uma reflexão sobre a figura do Paulo Gonet, né? Eu acho que é um bom ponto o perfil do Gonet para a gente pensar um pouco essa questão digamos, dessa dupla dimensão do protagonismo, né? E como que a rearticulação disso, na verdade, acaba levando a uma rearticulação das próprias escolhas, né? Das próprias estratégias de escolha para esses altos cargos, né? Porque o Gonet, em primeiro lugar, ele é apadrinhado do Gilmar Mendes, né? A gente sabe disso. Ele se aproximou do Alexandre de Moraes, aí, que atuou no Tribunal Superior Eleitoral, enquanto o Alexandre de Moraes estava na presidência, né? E a gente sabe da importância da atuação do TSE nas últimas eleições para garantir, né, a rigidez do pleito, né, e normalizar o processo eleitoral que teve risco, né? E é um cara profundamente conservador, né? Que também eu acho que é um outro dado que salta aos olhos aqui, né? Então, a chegada do Paulo Gonet à PGR, né, me parece que, por um lado, reforça, né, no STF a articulação que o Gilmar Mendes e o Alexandre de Moraes, que para mim são atualmente os dois ministros mais politizados da corte, né, tem protagonizado e tem protagonizado naquilo que eles entendem como sendo uma agenda de defesa da democracia, né? Então, acho que a chegada do Gonet, ela reforça um pouco isso, né? E aí é aquilo que a gente dizia, o Lula parece que ele está confiante aí que a acomodação, né, das relações com o Supremo não passa pelo reforço desse núcleo, né? Assim, o Flávio Dino, no final das contas, também se soma
a essa agenda um pouco aí, né? Então, acho que o Lula aí com o Gonê, por um lado, ele faz deferência não só para o STF, mas a uma certa coalizão interna, né, do STF, que não está vinculada a essa agenda dos costumes, né? Que não está vinculada a essa pauta de direitos, né, de minorias, digamos assim. E ele faz isso colhendo aí os custos com o partido, né? Porque o PT queria o Antônio Carlos Bigonha, né? Para além do Bigonha, tinha também o Aurélio Rios, né? Que é um candidato que tinha experiência, inclusive, junto à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, né? Aquele braço do Ministério Público que atua aí na promoção de direitos humanos, em temas de acesso à saúde, educação, por exemplo, né? Então, eu acho que fica muito claro pela indicação que o Lula faz do Paulo Gonê, né, que ele está entendendo esse reposicionamento do STF, né, que ele está entendendo que o Gilmar Mendes e o Alexandre de Moraes, que são atualmente os principais interlocutores dele no Supremo, né, precisavam, de certa forma, ser, vamos dizer, recompensados, né, nos seus interesses aí nesse processo de indicação, né? Lembrando que o Gonê vai se manifestar sobre os processos contra o Bolsonaro, que estão aí correndo no STF, que tem expectativa também de que ele tenha uma atuação mais alinhada do Alexandre de Moraes naquelas questões relacionadas ao 8 de janeiro, né? E por aí vai. Agora, por outro lado, o fato do Gonê ser conservador e ser católico também apazigua o Senado, né? Que, como você lembrou bem aí, Mágoa teve na fervura. Exatamente, teve bastante aí reativo, né? As últimas decisões ali que a Rosa Weber tomou logo antes de se aposentar. Era uma pauta muito importante para a Rosa Weber, né? Ela vinha, na verdade, mobilizando estrategicamente essa pauta do aborto há bastante tempo, né? E houve ali, inclusive, uma negociação interna entre os ministros para que ela pudesse pautar, votar, né? Antes de se aposentar, né? Então, o perfil conservador do Gonê dá uma segurada, né, nesse Congresso, como você nomeou aí, anda mais hostil e que é claramente bastante conservador, mas ele não chega nesse ponto, o Cláudio, inviabilizar a agenda no STF. E por que não? O PGR tem muito mais poder de fogo, digamos assim, na seara criminal, ele pode causar muito mais problema para o governo no âmbito criminal do que no âmbito civil, onde essas outras pautas aparecem, né? Então, com o Gonê, o Lula consegue, de certa forma, blindar o governo no sentido de, né, ter ali, na verdade, um aliado para avançar com essa agenda de estabilização da democracia através da atuação criminal do Supremo, né? E, por outro lado, o PGR pode fazer no avanço dessas pautas de direitos. O PGR pode propor ADIs, DPFs, mas outros também podem, né? Sim, partidos políticos podem. Apresenta pareceres. Oi? Partidos políticos podem. E aí, os que têm representação no legislativo, né? E aí, consequentemente... Exato. Presidentes das mesas, governadores. Sim. Quer dizer, ele ali é só mais um ator. Né? Ele vai, mas pelo menos ele não vai fazer marola nessa seara, né? Como? Ele não vai fazer marola nessa seara. Então, se isso podia ouriçar os bolsonaristas, a extrema-direita, dali não vem essa marola, né? É isso. Quer dizer, o Gonê acalma os ânimos do Congresso contra do Senado, pelo menos contra o STF, né? Ao mesmo tempo que ele não vai ser, de fato, um ator tão relevante assim para que a pauta progressista, essa pauta dos costumes, deixe de avançar. Tem muitos outros atores ali. Os ministros são muito mais relevantes, são, de fato, né, quem tem muitos mecanismos para controlar o processo decisório, são, no final das contas, quem toma a decisão, né? Então, eu acho que é interessante essa figura do Gonê, né, para a gente pensar um pouco essa dupla dimensão aí do protagonismo do Supremo e como que isso também é parte ou complexifica essa relação entre os três poderes, aí, como isso deságua no processo de indicação. E é interessante, você chamou a atenção para um dado, né? Quer dizer, o Supremo opera internamente com coalizões, né? Tem as suas patotas, né? Que vão ali se coadunar em determinadas agendas ou em determinadas estratégias em certos momentos, né?
E aí você precisa levar isso em consideração. Não é muito diferente nesse sentido de você olhar qual é a composição do Congresso, né? Você tem que olhar qual é a composição do Supremo, e aí alguns ministros são, digamos, muito mais vocais e muito mais ativos nessa frente política do que outros, né? Você falou do Alexandre de Moraes, falou do Gilmar Mendes. Acho que o Barroso é mais vocal do que propriamente articulador, não sei até onde eu consigo perceber como são os outros dois, né? Não sei se ele tem tanta efetividade nessa ação como tem outros dois. Agora, o Flávio Dino, que chega e que é um macaco velho da política, além de ter treino judicial, né, porque foi juiz durante 12 anos, certamente vai operar dentro dessa mesma lógica, né? Desses que são, digamos, os líderes de certas bancadas dentro do Supremo, né? É interessante, a indicação do Dino tem nesse sentido de ser comparada à escolha do Nelson Jobim lá atrás, né? Justamente nesse sentido que você falou, né? Ambos possuem aí conhecimento jurídico elogiado pelos colegas, né? Não há dúvidas a respeito do notório saber, né? Diferentemente, por exemplo, do conjunto de críticas que foram endereçadas ao Cristiano Zanin, né? Assim, no caso do Flávio Dino, se fala que ele tem uma trajetória política muito marcante, mas ninguém deixa de reconhecer também, né, a expertise associada à trajetória do Flávio Dino, né? Então tem se comparado o Dino ao Nelson Jobim, né, dizendo, olha, eles têm conhecimento jurídico, mas também têm, evidentemente, outras habilidades, né, que vão além aí das funções jurisdicionais que eles já desempenharam, né? Quer dizer, tem habilidades de natureza política, né? Tem capacidade de articulação, de negociação e etc. E é em razão disso que se tem falado, né, que a expectativa é de fato de que o Dino ele siga aí um estilo que ele vinha já apresentando, né, como ministro, que é um estilo mais combativo, né, assim, que ele venha a somar-se a essa coalizão aí, ou essa panelinha, se a gente quiser usar lá a expressão que a Fabiana Lucy, né, no seu trabalho sobre coalizões do Supremo, nos agraciou com ela, né? Venha somar aí essa panelinha que o Alexandre de Moraes e o Gilmar Mendes têm constituído, que eu acho que também vai ser reforçada pelo Bonet, né? O Alexandre de Moraes... Como membro externo da panelinha, né? Porque ele vai estar na PGR e não no Supremo, né? Mas olha que interessante, Cláudio, isso é uma coisa que eu acho que a gente precisa pensar um pouco mais também. Em que medida que o Fábio Kers tem tentado desenvolver os trabalhos sobre isso, né? Em que medida que esse PGR não é um 12º ministro, né? Em que sentido? No sentido de que ele está ali presente, né? Ele tem assento, ele transita nos corredores, nos gabinetes, né? É um sujeito que, de fato, tem muito acesso à interlocução interna no Supremo, né? A gente viu, por exemplo, que uma articulação mais azeitada entre o PGR e algumas lideranças dentro do STF, alguns ministros que atuam aí, né, como lideranças dentro do STF, né, faz com que agendas avancem, né, mais do que outras, né? Se a gente pega mesmo o processo da Lava Jato, né, ele foi marcado por uma relação muito próxima entre os relatores que se sucederam, né, e o Procurador-Geral da República, né? Agora, mais recentemente, a gente viu o oposto disso, a gente viu a dificuldade que o Alexandre de Moraes passou a ter, por exemplo, com o Augusto Aras, e viu que o Supremo aprende com isso, porque o Alexandre de Moraes começou a dar um bypass no Aras, né? Ampliou ali, ele se autoconcedeu competências superlativas, né, Cláudio? Para ir, assim, dando um bypass bonito mesmo, né, no Augusto Aras. Agora eu acho que o Bonet vem de novo para se retomar uma certa harmonia da relação entre PGR e essa dupla de ataque aí, vamos falar assim, o Alexandre de Moraes e o Gilmar Mendes, que está sendo reforçada pelo Flávio Dino, né? Então, acho que sim, nesse primeiro momento, num momento mais imediato, né, a trajetória política, o perfil mais politizado do Dino vai impactar. Agora, o tempo é um fator relevante, né, Cláudio? No médio, no longo prazo, essas coisas, elas se diluem um pouco, né? Se a gente pega no agregado, tem um estudo interessante do Fernando Fontainha com autores, né, em que eles vão mostrar que a trajetória político-partidária dos ministros do STF
têm relativamente pouca influência na sua atuação, né, no seu padrão de atuação, em comparação com a experiência que eles têm como membros mesmo, como ministros mesmo, da mais alta corte do país, né? A ideia é um pouco aqui de que o tempo que os ministros ficam no Supremo, né, realizando as suas funções como magistrados, internalizando a responsabilidade que eles têm como magistrados, isso, no médio e longo prazo, passa a ter um peso maior sobre o seu padrão de comportamento, passa a influenciar mais o seu padrão de comportamento do que a sua trajetória, eventual trajetória político-partidária, né? O STF, de um modo geral, foi mudando esse perfil, né? Assim, era um tribunal mais homogêneo, né? Mais elitista, um tribunal marcadamente, digamos, com experiências políticas bastante marcantes, etc. E, ao longo do tempo, isso foi se alterando um pouco, né? Então, hoje, essas indicações mais politizadas, né, de ministros com uma forte trajetória política partidária, elas não são mais a regra, elas são exceção, né? Aquilo que a gente falava antes, os presidentes podem sim buscar influenciar a corte a partir das suas indicações, e nesse caso talvez eles façam escolhas por candidatos, né, que tenham aí uma identificação de agendas, de valores, e que eventualmente tenham uma dimensão política na sua trajetória que se destaque, né? Mas os presidentes nem sempre buscam influenciar a corte a partir das suas indicações, né? Então, é interessante... Nesse sentido que você está falando de agenda, né? Influenciar a corte no sentido da agenda. Quando eu falo em buscar influenciar a corte, né? Eu estou pensando aqui buscar, através das indicações, mudar o padrão decisório do tribunal, né? Naquele sentido, assim, vou substituir um ministro que seja eventualmente mais hostil ou indiferente às convicções políticas do meu governo, né, por um outro que vai apoiar o governo de forma mais frequente, né, que vai levar adiante agendas mais vinculadas às convicções políticas do presidente que os indica, né? É um pouco nesse sentido que eu falo de influência. Mas o que eu estou querendo, na verdade, no fundo, assim, para fechar isso, né, chamar a atenção, para o fato de que, primeiro, né, por um lado, assim, não é novo na história do Supremo indicação de ministros politizados. Ao longo de toda a história a gente poderia lembrar de vários aqui, né? Sérgio Borja, eu falei aqui mais cedo, tem o Maurício Correia, o Nelson Jobim, né? Assim, recentemente o Alexandre de Moraes, né? Quer dizer, não chega a ser uma novidade, né? Que indicados ao Supremo tenham uma trajetória política marcante, né? Paulo Brossard também, mas né? Exatamente, o Brossard, exatamente, né? Então, assim, então não é uma novidade isso, né? Mas tem sido cada vez mais excepcional, digamos. Tem uma certa diretriz, uma tendência mais geral do que a gente chama de profissionalização, né? Quer dizer, de valorização da expertise, das carreiras, né? Do próprio judiciário, carreiras, vamos dizer, jurídicas ou judiciais, né? De modo que essas indicações que são mais politizadas, elas costumam ser, hoje, a exceção, e costumam estar aí, e aí eu estou arriscando um pouco, eu não tenho esse dado exatamente, mas eu acho, né, acho que a gente tem bons indicadores de que esse tipo de indicação costuma justamente estar vinculada àquela intenção do presidente de influenciar a corte a partir das suas indicações, né? Naquele sentido que a gente falou, de tentar mudar o padrão decisório do tribunal para aproximá-lo das agendas de governo, das convicções políticas do presidente, etc. O interessante é que isso nem sempre dá certo, essa equação não fecha, porque isso pode funcionar no primeiro momento, é o que eu acho que vai acontecer com o Dino, mas esses caras ficam tempo demais lá, né? E aí, ao longo desse processo todo, a própria dinâmica interna do tribunal, né? O habitus, né? A prática cotidiana ali acaba pesando mais do que a trajetória político-partidária. Quer dizer, vai se diluindo esse vínculo de origem, né?
né? E pelo que eu entendi, vai se diluindo até muitas vezes o vínculo, não só da origem da indicação, estou pensando, mas da trajetória que aquela pessoa fez na sua vida pregressa, né? Quer dizer, você não teria muito path dependency, né? Quer dizer, ela não carregaria necessariamente para dentro do Supremo tudo aquilo que ela foi antes. Embora a gente veja, às vezes, alguns padrões, estou pensando, daquele tipo, ministros que são oriundos do Ministério Público tendem a ser, muitas vezes, mais duros em questões de natureza criminal, ministros oriundos da advocacia, nem tanto, né? Às vezes você tem esse tipo de coisa, mas talvez seja o modo de pensar, mas o vínculo político de lealdade a quem indicou pode ir se diluindo. A gente não viu, por exemplo, no caso dos dois indicados pelo Bolsonaro, né, do André Mendonça e do Cássio Nunes Marques, isso ainda aparecendo. Mas a gente também pode imaginar, será que eles também não fazem o cálculo de e se o Bolsonaro volta? Ou se esses caras voltam? Eu quero estar numa relação com eles, né? Mas tu sabe que, voltando àquela conversa das panelinhas e das coalizões, né? De novo, a Fabiana nos se aponta isso, que a formação dessas panelinhas, né? Que na verdade são essas coalizões mais ou menos temporárias aí entre os ministros, elas extrapolam essa lógica de agrupamento a partir da coincidência de quem indicou. Né? Acho que o Matheus Araújo tem um trabalho interessante também mostrando isso. Você nos seus exemplos, chamou atenção para isso. Né? A gente pode pensar que muitas vezes as coalizões elas se estabilizam muito mais em função da origem, aí pensando o mesmo tipo de carreira, né? Procuradores com procuradores, ex-procuradores com ex-procuradores, ministros que são juízes de carreira com são juízes de carreira, né? Quer dizer, elas se estabilizam muito mais em torno, digamos assim, da origem, da trajetória, do que propriamente de quem foi que indicou, né? Isso atravessado por agenda, isso atravessado por uma série de outras coisas. Então, isso reforça aquela nossa ideia. Esse vínculo, ainda quando o presidente busca, através da indicação, influenciar a agenda da corte, isso tende a se diluir no tempo. Mesmo a conformação das coalizões internas não respondem necessariamente, né, a essa lógica de agrupamento em torno, né, de uma coincidência aí de quem indicou esses ministros. Né? Então, assim, a indicação do Flávio Dino, né, assim, ela vem prenhe dessa relevância da trajetória política dele, etc., né? Mas não parece que isso possa mitigar a independência da corte, né? Que muitas vezes é uma questão que se coloca, né? Me parece que ela tem, que são níveis de análise diferentes aí. Se no primeiro momento se está se reforçando uma determinada coalizão, porque eu acho que é isso que está acontecendo aqui, a tendência é que isso vá se diluir ao longo do tempo. Agora, uma coisa interessante, né, dentro dessa lógica, né, de que há essa diluição com o passar do tempo, ainda por cima, gente que tem mandatos longuíssimos, né? O presidente do Senado, né, o Rodrigo Pacheco, voltou a mencionar, justamente no dia de hoje ou de ontem, que ele pretende, né, lembrando que a gente está gravando isso aqui na quarta-feira, dia 29 de novembro, ele voltou a dizer que irá pautar para o ano que vem uma proposta de mandatos de tempo limitado para os ministros do Supremo, que, aliás, uma delas, pelo menos, né, imagino que haja outras ali no Congresso, em tramitação, elas podem ser todas apensadas e tudo mais, era do então deputado Flávio Dino, né, criando ali mandatos de 11 anos, enfim, o tempo a gente pode até discutir, que não é, inclusive, algo estranho, né, existe em várias democracias. Mas será que, nesse sentido, mandatos mais restritos no tempo, eles não podem eventualmente reduzir esse efeito de diluição no tempo da lealdade de quem indicou? Primeiro porque, de alguma forma, aquele ministro pode voltar à planície mais cedo, né? E aí, o que ele vai fazer amanhã? Né? Antes dos 75 anos, por exemplo. Né? E aí, eventualmente, ele quer estar no jogo ainda, quer virar ministro de governo, né? Quer ir para algum outro tipo de função, e aí talvez queira manter boas relações com aqueles a quem deve, eventualmente, deve, entre aspas, aqui, alguma lealdade, né? Como é que você vê essa proposta, hein, da limitação dos mandatos? Cláudio, essas PECs, né? A gente daqui a pouco vai falar da PEC das monocráticas, não vai? Porque eu acho que tem um aspecto que a gente pode tratar, que é justamente a ideia de reforma como retaliação, né? E como que determinados momentos volta
alguma PEC, né? Alguém tira da cartola alguma PEC visando alterar as regras, seja para indicação, para nomeação, enfim, as regras de funcionamento e organização do Supremo Tribunal Federal, né? Sempre evidentemente, sobre a justificativa de que se busca um aprimoramento institucional, mas em contextos que nos levam muitas vezes a duvidar dessas motivações, né, tão republicanas dos congressistas, né? Por outro lado, a gente sabe que existe, sim, possibilidade de aperfeiçoamento institucional, a gente trabalha com essa agenda, muitas dessas propostas, elas reforçam, como é o caso das monocráticas, até alguns consensos na nossa área, né? Então, acho que vale a pena a gente conversar um pouco sobre isso, mas eu quero te responder antes a questão dos mandatos. Bom, eu acho que a primeira coisa importante da gente pensar em relação aos mandatos, Cláudio, assim, é que a gente tem um dado de que a média de tempo que os ministros ficam não é muito diferente do que as propostas de mandato costumam indicar, ou pelo menos até um tempo atrás não era. Teve a PEC da Bengala, isso talvez tenha mudado um pouquinho, tá? Então eu não vou cravar isso não, né? Mas até pouco tempo atrás, alguns estudos apontavam para isso. Se fala em mandatos de 12, 15 anos, né? Isso acabava sendo um pouco a média, né? Então, o estabelecimento de mandatos, ele ia pegar, vamos dizer, os outliers, né? Aqueles, assim, que são figuras que, de fato, né, fogem à regra e ficam durante muito tempo no Supremo Tribunal Federal, né? Porque entraram muito jovens. Isso é uma exceção, né? O próprio a dinâmica política que envolve o processo de nomeação tende a minimizar essas possibilidades. Em geral, um indicado não é tão jovem assim, são exceções, né? E cada vez mais são exceções. Como a gente tem, como eu tenho te dito aqui, assim, eu tenho defendido que o processo está cada vez mais complexo, ele está cada vez mais custoso, né? E nesse sentido, ele é cada vez mais elitizado também. A gente está falando, né, de uma briga aí no topo de uma elite judicial envolvendo uma elite política. Então, é gente que está no mercado há muito tempo, é gente que está aí há muito tempo circulando por esses espaços. Então, o próprio processo tende um pouco a inibir uma entrada muito prematura para o Supremo Tribunal Federal, né? O que os mandatos vão fazer, me parece, acho, que é transformar eventualmente um cargo no Supremo numa porta giratória, no sentido de que é o que você disse, se o cara vai ficar ali 15 anos, né, ele eventualmente vai exercer aquele período ali como ministro do STF, de olho no que vai vir depois. E o que vai vir depois pode ser um bom espaço no mercado, que vai vir depois pode ser o retorno à vida política, pública, né? A dinâmica do STF, me parece, mudaria em dois sentidos. Primeiro, eu acho que muda nesse que eu estou falando. Muda no sentido, eu tendo a defender que talvez você tenha uma mitigação da independência judicial. Porque um conjunto de questões, que passam a fazer parte do repertório de motivações dos ministros para atuar se amplia ao levar em conta a possibilidade de uma vida pós-Supremo. O Supremo não é mais o fim da carreira. Tudo bem, você pode argumentar dizendo para mim que isso já acontece hoje, que os ministros mantêm escritórios de advocacia paralelos e que eles saem e que voltam a atuar. É verdade, mas isso não está institucionalizado, né? Então, isso, digamos, acontece, mas não é a regra, né? Agora tem se falado do caso do Flávio Dino, que daqui a 8... Isso inviabiliza ou não uma eventual candidatura do Dino à presidência, né? Assim, vai ser uma coisa que vai acontecer pela primeira vez. Nunca o ministro antecipou a aposentadoria para concorrer, né, a um cargo eletivo. Pode acontecer? Pode, mas vai ser uma mudança da dinâmica já, a gente vai ter que observar. O fato é que eu acho que os mandatos, eles tenderiam a potencializar isso. Cálculos estratégicos da relação com o mercado e com o mundo político, tendo em vista o que vem depois. Segundo, eu acho que os mandatos podem também potencializar uma mudança na dinâmica interna do Supremo.
Porque quem são esses outliers? Quem são esses bastiões? São os caras que exercem algum tipo também de liderança pelo tempo que eles estão na corte. Em geral, são figuras que são fundamentais em momento de crise. Os decanos. Pensa na figura do decano. Assim, é um cara que ele tem, pelo próprio tempo que ele está na corte, ele tem uma vantagem institucional em relação aos seus colegas, que permite a ele a construção de uma certa liderança de dentro para fora. Então, você vai ter aí a tendência de menos estabilidade na correlação de forças internas no Supremo. Então, eu não tenho uma opinião formada sobre a questão dos mandatos, eu só espero, e aí a gente pode conversar sobre isso quando falar das monocráticas, eu só espero que isso seja, de fato, objeto de deliberação, de reflexão, de discussão com experts, mas também com opinião pública, além das negociações mais imediatas entre as elites políticas e as elites judiciais, porque é uma mudança que vai gerar impactos, e vai gerar impactos até bem mais profundos do que, por exemplo, a PEC das monocráticas aí, que está aprovada no Senado, que está avançando para a Câmara. Quer falar um pouco dela? Porque essa aí causou, né? Deixou todo mundo no STF oriçado, o ministro Gilmar Mendes falou em anões morais, o ministro Alexandre de Moraes disse que não se pode intimidar o Supremo, o ministro Barroso também falou que não se pode, sob pretexto de fazer reforma, interferir no outro poder. Houve ali uma grita generalizada, desde o presidente da corte até os ministros mais vocais aí de sempre, os mais politicamente ativos. Enfim, é retaliação ou é reforma? Como é que você enxerga essa medida? E não só isso, na substância, pode isso? Porque alguns falam, não, isso é inconstitucional, chegar aqui a gente vai declarar inconstitucionalidade. Poxa, mas você não pode definir certos procedimentos na Constituição, para evitar justamente o empoderamento excessivo de um ministro individual, que é engraçado, porque você tem vários ministros ali e todos eles se permitem, ou se permitiam, pelo menos até muito recentemente, de forma mais clara, serem pequenos potentados individuais ali, aquela história do arquipélago, o Supremo como um arquipélago. Mas você poderia falar, mas isso não é contraproducente, pensando coletivamente, isso não é uma tragédia dos comuns, em certa medida, você ganha aqui, mas você perde como instituição. Enfim, como é que você vê aí a coisa das monocráticas? E claro, meio aparentado, porque estava no texto, depois acabou saindo, aquela história do pedido de vistas a perder de vista, que a gente tinha, que foi objeto de uma tentativa de melhoria com a proposta de reforma que foi aprovada do regimento interno do Supremo, encaminhada pela ministra Rosa Weber, então na presidência, mas, digamos, o regimento supremo é muito mais facilmente alterável, e a Constituição, você firma ali claramente o que pode e o que não pode, de uma maneira que você, digamos, blinda mais essas regras de qualquer tipo de casuísmo. Olha, Cláudio, faz alguns anos que eu tenho me dedicado a pensar sobre essa questão reforma versus retaliação. A Rosa Luxemburgo falava em reforma e revolução. Você está falando em reforma ou retaliação? Aqui não é bem isso, Uhum. Mas, assim, o que caracteriza a retaliação, Assim, como é que a gente caracteriza a retaliação, deixando espaço para que, de fato, se possa realizar melhoria institucional, Lá em 2018, eu e o Fábio Kersh escrevemos um artigo de opinião, saiu na Terra Redonda, um blog, é muito bom. em que, ainda no governo Bolsonaro, a gente chamava atenção para as dificuldades de se estabelecer esse debate, pelo menos nos termos em que ele comumente se apresenta. E por isso, porque colocado em termos dicotômicos, reforma ou retaliação, assim, nem sempre se chega a uma resposta que seja satisfatória. É difícil a gente caracterizar retaliação sem levar em conta o contexto, a conjuntura política. Uma mesma medida pode ser considerada, de fato, uma proposta de melhoria institucional, mas, dado o contexto, ela é mobilizada para retalhar o outro poder. A gente falava dos mandatos aí, por exemplo, mandatos eletivos, mudança no processo de indicação de ministro, mandato eletivo, enfim, assim,
A mesma medida pode ser entendida como melhoria institucional, proposta de melhoria institucional ou uma retaliação, né? Então, a ideia de retaliação demanda que a gente avalie a medida num contexto, né? Por outro lado, ela está sempre atrelada à aprovação de alguma legislação que reduza a capacidade institucional da Corte Constitucional, né? E aí pode ser aí alterando a composição da Corte, limitando a competência ou a jurisdição da Corte, modificando, como é o caso, procedimentos internos, né? Ou revertendo decisões particulares, mas o fato é que a legislação ela está atrelada a uma redução da capacidade institucional da Corte Constitucional ou da sua independência, né? Então, a partir dessa reflexão, a gente estava apontando para o fato de que, com frequência, discussões sobre possíveis reformas aparecem, vêm à tona em conjunturas de estranhamento ou de tensão entre os poderes, né? E se a gente observa, neste momento em que a gente conversa aqui sobre essa PEC especificamente, e você acabou de mencionar que já tem o Rodrigo Pacheco, quem você disse que já está indicando que vai voltar a discutir. É o Rodrigo Pacheco que vai pautar, né, isso em 2024. É o que ele disse. Vai pautar isso em 2024 e etc., né? Nesse momento em que a gente discute essas duas questões, tem no Congresso, então, em tramitação, propostas sobre mandato, propostas sobre processo de indicação, sobre todas essas questões. Está lá, né? O Congresso tem um histórico de PECs para mudar a composição do STF, né? E os congressistas costumam, de fato, ativar essas propostas ao sabor da conjuntura política, né? Principalmente para sinalizar que estão descontentes aí com decisões ou com posicionamentos do Supremo Tribunal Federal. Recentemente saiu um levantamento da Folha, que a Folha de São Paulo fez, indicando aí que o Congresso já teve pelo menos 69 PECs para tentar alterar a composição do STF, tá? Tentando estabelecer mandato, mitigando prerrogativa presidencial de escolha, estabelecendo prazo para o processo de indicação. Se voltou a falar sobre isso, o Lula demorando para indicar, se voltou a falar se não era o caso de estabelecer prazo para que a indicação presidencial aconteça, para que a sabatina aconteça depois da indicação e por aí vai, né? E essa mesma reportagem da Folha mostrava que, isso é interessante, né? Que você chamou atenção também quando lembrou que o Flávio Dino é um autor de uma dessas PECs, né? Exato. Os autores dessas propostas, eles estão distribuídos aí nos mais diferentes espectros ideológicos, né? E o volume das PECs e o escopo das propostas também tem um padrão de variação interessante, porque, por um lado, acompanha o protagonismo judicial, quer dizer, quanto mais atuante o Supremo Tribunal Federal foi se tornando na vida política, mais relevante como ator político, maior o número de PECs que começaram a se apresentar para buscar alterar aí esses aspectos de organização do Supremo, né? Mas, por outro lado, também essa variação no padrão também acompanha, é sensível a momentos de crise ou de tensão institucional, né? Então, olha só, Cláudio, diante desse histórico, como é que faço euzinha aqui, que como muitos colegas, né, defendem que eventuais propostas de reforma do sistema de justiça são, sim, bem-vindas, por um lado, mas que é positivo, né, que elas não se transmudem, não se transformem em meros mecanismos de retaliação ao Supremo Tribunal Federal, né? Bom, diante desse dilema, assim, vou até confessar que eu andei pensando tanto nisso para conversar aqui contigo, que tem a estrutura de um artigo que deve sair no próximo ano pensando essa coisa. Porque diante disso, eu fiquei assim, tentando pensar em critérios que nos ajudassem, Cláudio, a separar o joio do trigo, né, que nos ajudassem a complexificar um pouco essa relação retaliação-reforma, levando em conta conjuntura, mas também, como eu falei, conteúdo, né, dando espaço aí sim para propostas que aprimoram. Eu fiquei pensando, olha, acho que a gente pode olhar para 3 coisas: timing, procedimento e conteúdo, né? Óbvio, né, assim, não tem uma resposta final, mas, assim, eu acho que, pelo menos 2 desses critérios, essa PEC agora da
das monocráticas, né, ela tem ela tem características que aproximam de movimento de retaliação. Isso não é bom. Quando a gente pensa o timing, por exemplo, né, a gente vê que, primeiro, né, essa é uma PEC que ela vem na esteira de outras propostas que foram reaquecidas recentemente em razão dos posicionamentos do STF, que acabaram desagradando, né, essa ala mais conservadora do Senado. Né? Quando a gente pensa o procedimento, levando em conta aí, né, que o procedimento tem que ser qualificado no sentido de garantir deliberação, de garantir diálogo interinstitucional, como qualquer mudança institucional, né, pressupõe. Né? Então, tem que envolver a opinião pública, tem que envolver as elites políticas de forma dialógica. Né? Quando a gente olha para esse aspecto, no caso específico dessa PEC, a gente também não encontra um resultado muito positivo. Né? Basta lembrar aqui que o procedimento foi acelerado em razão da conjuntura, né, que se estabeleceu. Os líderes pediram, o que foi aprovado prontamente pelo presidente do Senado, né, que se alterasse, que se estabelecesse um calendário especial para essa PEC, resumindo a tramitação da matéria, permitindo a deliberação em 2 turnos no mesmo dia, tudo isso para que se pudesse aprovar a PEC antes do recesso. Né? Então, eu nem vou entrar em detalhes aqui, essa é uma PEC de 2021, Cláudio, ela resgata um texto de uma PEC de 19, que já tinha tomado pau no plenário. Ela, de 2021 a 2023, ela teve uma tramitação lentíssima, e a partir de outubro desse ano ela voou. Tá? Em 2 meses ela passou pela PEC, pela CCJ. Na CCJ ela foi aprovada em menos de 1 minuto. Né? Depois ela enfrentou algumas sessões de deliberação no Senado ao longo do mês de outubro e início de novembro, até que, né, premidos pelo recesso, pelo final de ano, os líderes acabaram por pedindo um regime especial de tramitação para aprovar ela antes do final do ano. Né? Então, eu acho que tudo isso conta de forma desfavorável a essa PEC. Tá? Ela foi um tiro de advertência, parece, né? Se não foi a retaliação, que não necessariamente ela passa, foi um tiro de advertência, né? Exatamente. Quer dizer, quando a gente olha para a conjuntura a partir desses 2 indicadores, né, assim, não me parece que, de fato, a gente tenha que descartar isso. Porque o que eu penso é isso. Então, agora vamos olhar para o conteúdo. Né? Eu posso até concordar com o conteúdo, né? Mas o conteúdo não pode ser analisado de forma completamente desprendida do contexto em que essa coisa avançou. Essa que é a minha proposta aqui para tentar trabalhar com essas 3 dimensões. Na verdade, são 2 dimensões, né? Uma dimensão de procedimento e uma outra dimensão de conteúdo, né? Mas que nos dão essa ideia da conjuntura versus aí as questões de conteúdo. Né? Acho que quando a gente olha para essa PEC especificamente, levando em conta o conteúdo dela, tem 2 discussões que podem ser feitas também. Primeiro, se ela é constitucional ou não, até porque isso implica na possibilidade mais ou menos óbvia do Supremo vir depois a declarar que a PEC é inconstitucional. Isso é algo que pode acontecer, né, no caso do Brasil, né, que é o Supremo declarar inconstitucional uma emenda constitucional. Aliás, no caso da PEC da Bengala, foi exatamente isso que o Supremo fez, né? Fez sem alarde nenhum, mas fez, se aliou ao Congresso, porque naquele momento tratava-se de reduzir as possibilidades da Dilma de indicar novos ministros para a corte. Então, o Supremo, na verdade, não estabeleceu nenhum óbice àquela emenda, né, que alterava a composição, que incidia sobre a composição futura da corte, né? Mas havia ali, Cláudio, naquela PEC da Bengala, uma determinação de que o ministro... Lembra? Aquela PEC estendeu de 70 para 75 anos a compulsória, né? Com isso, alguns ministros que iriam sair abrindo vaga para Dilma indicar, tinham a possibilidade de permanecer. O Congresso, o STF não gritou em relação a isso, embora fosse uma PEC que dasse regras relativas com a sua posição, né? Não gritou em relação a isso. Parece que os ministros gostaram, né, dessa. Exatamente. Os favorecia, né? Permaneciam lá, né? Pois é. Mas existia ali um dispositivo que determinava que aqueles que fossem permanecer depois dos 70 anos tinham que ser submetidos a uma nova sabatina. Isso foi aprovado. E o STF declarou inconstitucional.
Mal se fala disso, né? Então, exatamente. Sem alarde, foi ali, declarou inconstitucional. Muito diferente da postura que está assumindo agora, né? Fazendo um enorme alarde sobre uma PEC que, na verdade, em boa medida, né, reforça uma dinâmica que o próprio STF, a partir de uma emenda regimental da Rosa Weber, já tinha avançado, né? Quer dizer, era uma questão que o próprio STF já tinha localizado como problemática, para a qual o STF já tinha apresentado uma solução mais restrita e menos estável, né? Como você bem lembrou aqui, mas alguma solução. Então, vamos dizer que o STF não pode dizer que ele estava completamente ignorante em relação ao diagnóstico, ou que ele discordava completamente do diagnóstico que o excesso de poderes individuais pode trazer, né, disfuncionalidades para o desempenho do Supremo, né? Então, e agora fez esse grande alarde para algo que, teoricamente, tem pontos de convergência aí, né, nas avaliações que o Senado tem feito, né? Então, assim, primeiro, acho isso. Se é ou não constitucional é uma coisa que a gente tem que observar. E, segundo, quais são os efeitos dessa mudança, né? Os impactos projetados, né? Vale a pena esse custo político todo, né, relacionado aí à conjuntura, para em face dos impactos que essa PEC vai gerar, até colocando em perspectiva com a emenda regimental, que, de certa forma, já endereçava o problema, né? Acho que quando a gente olha para o conteúdo, essas são duas questões, né, que são importantes. Mas a emenda regimental, né, ela é justamente da parte que saiu, né, da PEC no final, que é a parte referente aos pedidos de vista, e não referente à decisão monocrática. Não necessariamente. Não, na verdade, Cláudio, a emenda regimental, ela determinava, ela obrigava, ela não impedia que o ministro tomasse uma decisão liminar individualmente. Ela não impedia a cautelar, porque a PEC impede a cautelar individual para os casos de controle que a gente chama abstrato de constitucionalidade. Nas ADIs, nas ADPFs, né, aquelas ações diretas de inconstitucionalidade, as arguições de descumprimento de preceito fundamental, quando você está avaliando a constitucionalidade de uma lei em abstrato, não tem caso concreto, ali está avaliando em abstrato a constitucionalidade de uma lei ou de um ato do executivo, um ato normativo do executivo. Nesses casos, a PEC diz, não é possível uma medida cautelar individual. É possível uma medida cautelar, que são essas medidas que o juiz toma de pronto diante do perigo que a demora em decidir pode causar em face do perecimento do direito. Porque, às vezes o cara pede uma coisa, demora tanto para decidir, quando decide já não adianta mais, né? Para isso que as medidas cautelares, elas existem, né? Para que você ganhe celeridade e evite aí o que a gente chama perecimento do direito. Quer dizer, mas a emenda regimental, melhor dizendo, ela remeteria direto a essa liminar para apreciação de um órgão colegiado. Exatamente. Ela não proíbe a decisão liminar individual, ela determina que, uma vez que o juiz defira ou indefira, mas no caso mais problemático é defira a liminar, ele tenha que mandar isso para o colegiado, para que o colegiado ratifique ou não essa decisão individual e liminar, né? Ele manda e tem prazo? Não, é imediato, você libera isso imediatamente. Sim, mas eu estou pensando o julgamento do colegiado, entendeu? Se ele vai ser rápido. Então, hoje... Senão aquela liminar fica valendo ad eternum, né? Então, isso é o que acontecia antes da emenda regimental. A emenda regimental visa justamente atacar essas possibilidades. Por quê? Porque antes o julgamento colegiado dependia do relator que deu a decisão liminar liberar aquele processo para o colegiado. Então, o procedimento interno, ele tinha que liberar. E aí ele simplesmente fazia o quê? Em muitos casos, o que a gente observava é que ele não liberava e aquela medida liminar ficava valendo eternamente. É essa, digamos, distorção do procedimento que se está tentando evitar, né? A emenda regimental atacava isso já, porque tirava do poder do ministro que deferiu a liminar, né,
a possibilidade de controlar isso. Uma vez que deferiu a liminar, entra na pauta do plenário, tá? Tem que ir a plenário, né? Isso, inclusive no caso do plenário virtual, uma coisa automática. Entra numa questão de dias ali para que isso vá ser analisado pelo colegiado e a medida liminar vai ser mantida ou não vai ser mantida. O que a PEC faz, na verdade, ela mantém isso como uma regra geral, digamos assim, mas ela restringe, proibindo, inclusive, essa medida liminar individual ao caso do controle de constitucionalidade em abstrato. ADPFs, ADIs, né? Nesses casos, não é possível uma cautelar individual. É possível cautelar, mas ela tem que ser do colegiado. Então, chegou uma ação direta de inconstitucionalidade com pedido cautelar. O relator entende que é um caso de urgência, que tem perigo de demora, portanto, que é o caso de conceder a cautelar, ele não pode conceder. Ele faz o quê? Ele manda isso para o colegiado conceder. E aí, o processo começa a tramitar, anos, sei lá quanto tempo, até que venha o mérito. Mas essa primeira decisão, que é sempre temporária, ela já tem que ser colegiada para os casos de ADIs, ADPFs, de controle abstrato de constitucionalidade. Então, ela é mais restritiva do que a emenda regimental nesse sentido. Para não gerar grandes danos, você teria que ter algo como um regime de urgência no interior do Supremo, né? E que, enfim, a liminar, no que é decidido, ela imediatamente, digamos, convoca o colegiado para que ele decida de pronto, né? Sim, se não demora então, um dia, demora dois. Mas é complicado, né? Isso em termos práticos. Então, essa é uma das questões, sabe, Cláudio, que tem se colocado, assim, como ficam aqueles casos, porque as medidas liminares envolvem celeridade, né? Como ficam aqueles casos em que, de fato, você tem, quer dizer, como evitar essa distorção de que o juiz senta no processo, né, como a gente costuma dizer, sem negar, digamos assim, acesso ao direito, né, daqueles que estão em risco mesmo, em face de uma demora na decisão, né? O que eu acho que vai acontecer aqui, Cláudio, é um reforço do plenário virtual, sabe? Na verdade, tem alguns mecanismos que hoje estão à disposição do Supremo para dar celeridade a esses casos em que se impõe essa urgência à decisão, né? Aí mesmo essa decisão que seria provisória cautelar, né? Um deles é o pedido de preferência e prioridade na próxima sessão plenária. Então, eu recebi a ação, eu acho que é caso de cautelar, eu peço preferência e prioridade para a próxima sessão plenária. O outro é questão de ordem na pauta apresentada pelo presidente. Tem uma sessão plenária, quer dizer, o presidente apresenta a pauta, eu, questão de ordem, vou incluir, porque acho que é o caso de cautelar. O terceiro é uma requisição de sessão extraordinária. Não dá para esperar, eu posso requerer sessão extraordinária. Sim. E o quarto é o uso do plenário virtual. Por que eu acho que, no fundo, vai ser essa quarta alternativa, que vai ser a alternativa que vai se reforçar? Porque ela é a única que não depende de mais ninguém. Para pedir preferência e prioridade em sessão plenária, você pode pedir, mas os outros têm que aceitar. Você pode achar que é caso de decidir sobre cautelar, e os outros não, isso não é caso de decidir sobre cautelar, não tem preferência, não tem prioridade, não. Você depende de articular com os outros. Para questão de ordem, é a mesma coisa. Você vai ter que articular com os outros. Requisição de sessão extraordinária passa pelo presidente. No mínimo, você tem que convencer o presidente que tem que fazer tem que chamar uma sessão extraordinária, porque é ele que pode chamar. O plenário virtual é, na verdade, um ambiente, né, que dá ao ministro individualmente, ao relator, né, mecanismos que não demandam negociação de tipo nenhum para imprimir celeridade ali ao processo, né? Então, justamente porque esse é o caso que não demanda postura com os outros ministros, nem mesmo com o presidente da corte, né, é que eu acho que tem uma tendência aí de que os ministros venham a avaliar se há ou não necessidade de medida cautelar, agora nesse novo formato, né, se ele vier de fato a prevalecer com essa PEC, colegiadamente, eu acho que a tendência é essa, os ministros vão levar para o plenário, né, assim, isso reduz os custos de negociação com os outros, isso garante que eles possam atuar de forma mais séria. E aí vem uma questão importante, que é a de qual vai ser a qualidade decisória disso.
tem muito trabalho falando dos problemas dessa ampliação do plenário virtual, que é uma tendência no Supremo Tribunal Federal. Os dados recentes do STF mostram que mais de 90% dos casos têm sido levados ao plenário virtual, com menos interlocução, com menos diálogo, os caras depositam votos de onde eles estiverem, sem conversar entre eles, né? O que, curiosamente, Cláudio, pode ser uma dinâmica muito mais monocrática e agregativa de preferências individuais do que a própria liminar, porque nenhum juiz dá cautelar liminar e deixa de pautar sem ter negociado com os outros. Quer dizer, é ilusório isso, né? O que você está colocando. Na verdade... Eu estou dizendo que a gente que a gente corre esse risco. Sim, né? pode ser ilusório. Eu estou dizendo assim, eu estou dizendo que a gente corre esse risco. Eu estou dizendo que a gente assumiu durante muito tempo que o poder individual dos ministros em decisões democráticas é, de fato, individualmente construído e representa, de fato, a sua preferência individual. E que eu acho que o modo como essa prática foi assentada no tribunal indica coisas um pouco diferentes. Você lembrou do arquipélago, né? Indica que, na verdade, esse ministro muitas vezes pode assumir o custo individualmente de uma liminar, por exemplo, que seja absolutamente antipática ao público, mas que isso foi negociado com outros ministros que vão lhe dar apoio, né, naquela decisão liminar antipática, por exemplo. Então, o que eu estou dizendo é que a gente tem alguns indicadores que mesmo as decisões cautelares solitárias não são necessariamente tão solitárias assim. E que talvez o reforço do plenário virtual possa torná-las mais solitárias, ainda que multiplamente solitárias, porque solitariamente os 11 ministros vão ter que pensar sobre aquela questão. Porque não dá tempo de deliberar, né? É isso que você está dizendo. Eles não vão poder discutir, eles simplesmente vão e votam, né? No plenário virtual. É um plebiscito, de certa maneira, né? Exato. Sem muita discussão. Então, a possibilidade deles... As possibilidades deles se persuadirem uns aos outros num debate some pela celeridade que esse processo tem que ter, né? Exatamente. E aí o que eu me pergunto, Cláudia, assim, vale o custo? Né? Porque você tinha uma emenda regimental que já apontava para algum tipo de controle sobre essas medidas, sobre essas decisões cautelares individuais. Não precisava o tiro de advertência, né? Impunha, então... A minha perspectiva, né, é um pouco assim, de que, do ponto de vista dos efeitos que essa PEC vai gerar, né, é muito pouco que se avança em relação à emenda regimental. E é muito ruim, porque se amplia o atrito entre os poderes. Né? No momento em que o próprio STF tinha sinalizado a autocontenção, tinha sinalizado o reforço do colegiado. Aí você poderia me dizer assim, mas nunca vai ter timing perfeito, as reformas sempre vêm desse jeito, qual que é o espaço, então, da melhoria institucional? Eu vou te falar que eu estou tendendo a achar que não é, de fato, através de... Quer dizer, a via preferencial não é talvez não seja a da mudança da legislação, talvez seja no campo da informalidade, da mudança institucional, da negociação e diálogo entre os poderes da República, que seja mais, digamos, além de marcadamente endógena, né? Mas eventualmente mais do que isso, né? Mais ligada à relação que os três poderes podem estabelecer entre si em prol de uma mudança, e nesse sentido ela tenha menos cara de ruptura e de motivação exógena, e mais cara de aprendizado institucional, né? Mais cara de algo que é construído numa informalidade institucional. Eu acho que talvez essa seja a via, sabe? Mais do que propriamente... Porque realmente é difícil de você imaginar, né? Um ambiente, um contexto, uma conjuntura perfeita para uma reforma. A gente teve, emenda constitucional 45 saiu... Né? É a reforma do judiciário, né? Que você está falando. A reforma do judiciário. Mas essa foi amplamente debatida, né? Teve um longo tempo de tramitação, de discussão. Não foi feita de trambolhão, que nem essa PEC, que foi apreciada na CCJ em 42 segundos, né? Até a imprensa explorou muito isso, né? Exatamente. Então,
Eu aposto, assim, eu acho necessário, né? Acho necessário que a gente consiga fazer algum tipo de movimento no sentido de restringir, de tornar, digamos, o Supremo mais accountable, no sentido de mais responsivo, né? As próprias decisões que tem tomado para expandir as suas próprias competências, para avançar no seu posicionamento institucional. Eu acho que, de fato, a gente precisa pensar, né, repensar, talvez, esse lugar institucional no Supremo Tribunal Federal. Eu não sou contra isso. Eu só estou cada vez mais convencida de que isso é algo que se constrói muito menos através de mudanças institucionais formais, né, de fora para dentro, seja vindo do executivo, mas aqui quem pode fazer isso, quem é o poder, quem tem poder de retaliação é o Congresso, né? Assim, do que propriamente uma outra via, que é a via do diálogo interinstitucional, né, da relação entre... Acho que é um outro modelo de relação entre os poderes, assim, que eu acho que é mais efetivo, né, que é do diálogo interinstitucional mais do que esse da paz armada, né, que é o que a gente está acostumado a pensar quando a gente pensa a relação entre os três poderes. Muito bom. Nossa, que legal, Marjorie. Excelente essa conversa. Quero te agradecer muito por ela. Muito esclarecedor e conseguiu, inclusive, fazer a gente, digamos, evitar certas ilusões, né, que às vezes a gente tem quando pega discussões como essa, né? De soluções que parecem perfeitas, quando você olha no papel, depois você começa a ponderar no contexto, né, ou enfim, e quais são as saídas, né, quer dizer, a saída não é necessariamente uma nova PEC, né, a saída é muito mais o diálogo interinstitucional continuado, né, e é realmente essa questão do timing é muito maluca, né, porque, poxa, justamente depois que o Supremo tomou medidas para se autoconter, do tipo, gente, sei que exagerei nos últimos tempos, vou me autoconter, aí você dá o tiro de advertência, pô, então o que tivesse dado lá atrás, né, aí você entenderia. Exato. Mas dá agora, né? O que mostra que, na realidade, você tem uma outra motivação que não é exatamente essa, né? Que parece ser a de conteúdo de certas decisões que o Supremo, enfim, pode vir a tomar, ou já tomou no período recente, aí de substância mesmo, como essa questão do aborto, que foi pautada pela ministra Rosa Weber, a questão do marco temporal, que a gente sabe que foi outra, né? Exato. Que incomodou muito certos setores, sobretudo ligados ao mundo rural, né, aos ruralistas dentro da Câmara e do Senado, enfim. Acho que os motivos são outros, não são institucionais propriamente, né? São motivos de interesses imediatos contrariados por, não à toa alguns ministros falaram isso, decisões difíceis ou desagradáveis para certos setores que o Supremo acaba tendo que tomar, né? E que é o papel dele, né? Nesse sentido. Exato. Nisso ele não está errado. Eu não me surpreenderia nada. Não me surpreenderia nada, Cláudio, se isso voltasse a ficar parado na Câmara agora e permanecesse parado, que o episódio já passou, né? No sentido de que, olha, deu-se a advertência, se criou um precedente, isso eu acho bastante perigoso, né? Se criaria um precedente e que agora essa mesma PEC nem venha a ser aprovada. O Senado já tratou de rearticular ali, a gente falou aqui, né, de como isso vem associado a essas últimas indicações do presidente Lula para algumas posições-chave, né? Então, como que essas coisas eventualmente se fechem nesse episódio, né? Que na verdade denota, né, uma coisa que a gente conversou aqui mais cedo, que é o fato de que nós não restabelecemos a estabilidade da relação entre os poderes que vinha marcando presidencialismo de coalizão brasileiro aí como principal mecanismo, né, de estabilização do regime democrático. Então, eu acho que pode ser mais um episódio nessa tentativa de recolocar em bons termos a relação entre os poderes aí, né? Atrapalhada enfim, com elementos bastante dúbios, né? Até porque o próprio presidencialismo de coalizão anda fazendo água, né, nos períodos recentes. Mas isso é conversa para outro dia. Não vamos entrar nesse negócio agora. Mas, Henri, muito obrigado. Eu quero te devolver a palavra agora, porque se ainda sobrou algum ponto que você acha que era importante a gente ter falado e acabou não tratando, que você possa trazer e para fazer aí as suas amarrações finais. Por favor.
Não, já falei até demais, né, Cláudio? Eu gosto de uma conversa. E aí, quando a interlocução é boa desse jeito, a gente vai embora, né? Então, eu só queria mesmo agradecer, um prazer enorme estar aqui. E quero dizer que, de fato, me pôs para pensar, assim, muito bom, essas oportunidades de interlocução são sempre muito boas. Eu acho que elas são sempre melhores para mim do que para os outros. Eu espero que tenha sido pelo menos um pouquinho bom para a tua audiência também. Para mim foi também. Dá muita ideia. Muito bem. Bem, quero então finalizar aqui agradecendo a Marjorie uma vez mais. E, claro, como faço sempre nesse encerramento, quero agradecer a todas e a todos que têm acompanhado o Fora da Política Não Há Salvação, seja por intermédio do canal do YouTube, seja no podcast, que está disponível em mais de 20 plataformas de áudio. Lembrando sempre que no Spotify, inclusive, ele vai com vídeo. Então, quem quiser, às vezes, no meio da escuta, dar uma olhadinha, dá para dar uma olhadinha também. E quero, claro, agradecer a todos e a todos que têm apoiado o projeto do canal com algum tipo de contribuição, seja na forma ali de uma contribuição pontual, no coraçãozinho do YouTube, do Valeu Demais, que é ali uma coisa momentânea, seja fazendo uma contribuição continuada, se tornando membro do canal por intermédio do Clube dos Canais do YouTube, que aí pede que você se inscreva no Clube dos Canais. Análogamente a isso, fazendo uma assinatura simbólica no site de financiamento coletivo benfeitoria.com, aí basta ir no endereço benfeitoria.com/apoio Fora da Política Não Há Salvação, tudo junto, sem acento, sem cedilha, evidentemente, ou ainda, né, para quem optar por esse e-mail, fazendo um Pix para a chave Pix do canal, que é o e-mail de contato do Fora da Política Não Há Salvação, que é contato@fora da política não há salvação.info, repetindo, também para quem quiser escrever, contato@fora da política não há salvação.info. Bem, então, dito isso, eu fecho por aqui, agradeço mais uma vez a Marjorie, me despeço dela, agradeço a todo mundo que nos acompanhou e até a próxima. Fora da Política Não Há Salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto.